Olá, minha gente querida, estamos aqui começando mais um On The Rock, né? E é um programa que emociona muito. Aqui do meu lado, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Beleza, Jorge, e você? Marcelo Teixeira, o grande, né? O pessoal anda perguntando onde é que esse cara tem tanta coisa de rock na cabeça, né? São só 37, Vivência, né? Só 37 anos de rock, só isso. É que nem a gente, né? Com 50 anos de sala de aula não vai saber tudo. Não vai saber, exatamente. Olhou, já sabe tudo, o que né? é. E hoje nós vamos falar de uma banda especial, né? Uma banda que existiu. Aliás, até foi curta a passagem do Led Zeppelin por nós. O Led né? Zeppelin teve 12 anos, né? De 68 mais que os Beatles, né? Os Beatles foram... 68, 80, né? Foi mais que os Beatles, né? Os Beatles foi de 64 a 70. Isso, exatamente. 6 anos só. Aí o Led Zeppelin tem uma coisa, ele só teve uma formação. Só Era uma formação. Família, né? Era uma então, família. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul, Jones e John Bonham. Isso, exatamente. São os 4, né? Essa banda, na realidade, o Led Zeppelin, ele surgiu como New Yardbirds. New Yardbirds era a banda do Jimmy Page, né? E olha só o time: Jimmy Page, Jeff Beck e Eric Clapton. Olha Só o time tem... dos caras, né? Só tem cara ruim, né? Só cara ruim. E tem um clipe, inclusive, muito interessante, chamado Strong On, que é do filme do Antonioni, chamado Blow Up, né? E o Jimmy Page está tocando baixo. Meu Deus. Está tocando baixo e o Jeff Beck destrói a guitarra a lá Jimi Hendrix, né? Muito interessante esse clipe. E nessa época, o Yardbirds acaba. E o Jimmy Page assumiu a massa falida, vamos dizer assim, né? E tinha alguma agenda para cumprir. Então ele começou a chamar alguns outros músicos. Então ele chamou da Band of Joy, ele chamou o Robert Plant e chamou também o John Bonham. E também pegou um excelente baixista que trabalha muito no estúdio, que era o Joe Paul Jones, que na realidade chama-se Joe Paul Baldwin. Só tem cara ruim, né? Quer dizer, o Led Zeppelin, quando foi formado, já foi formado por cima, né? Sim, eles tinham um empresário também, Peter Grant, que é muito interessante, porque o Peter Grant era um cara muito grande. Então, quando tinham os chamados bootlegs, né, os discos piratas, ele entrava na loja e confiscava. E ninguém falava nada, porque o cara era muito grande, né? Era um chamado... Eurico Miranda Eurico Miranda, bandas, né? mas sem segurança, que ele fazia a segurança dele. Pois é. E vamos dizer que ele pode ser chamado o quinto membro do Led Zeppelin, o Peter Grant. Como os Beatles tiveram um quinto membro, né? O George Martin, né? O Brian Epstein, desculpa. O Epstein. O Brian Epstein. Muito bem. E esse álbum, esse Led Zeppelin IV, é realmente o melhor da banda, né? Assim, pelo menos na opinião geral das revistas internacionais, até tem algumas citações para House of the Holly, que é um disco que é o mais variado, House of the Holly. Tem progressivo, tem reggae, tem soul, né? Mas o melhor mesmo é o Led 4. E o Led Zeppelin é uma banda de rock do blues e também da música baseada no blues e na música psicodélica, né? O psicodelismo deles, eles têm a Dazed Confused, que eu posso colocar, que é uma música lá pra frente. O Dazed Confused é uma psicodelia, mas eles ficavam muito no hard rock, né? Muita gente coloca que o Led Zeppelin foi o fundador do heavy metal, muita gente fala isso, né? Bom, o Led Zeppelin 4 é o quarto álbum de estúdio da banda de rock Led Zeppelin, que já falou. Foi lançado no dia 8 de novembro de 1971 e nunca recebeu um título oficial. É conhecido apenas como Led Zeppelin 4. Após os comentários negativos da crítica a respeito do álbum Led Zeppelin 3, você chegou a ouvir, não? Led Zeppelin 3 tá bem obscuro, né? Tá bem obscuro, embora é de qualidade, mas o negócio foi com o 2, o Led 2 foi muito bom. O Led 3 teve uma queda. O Jimmy Page ele decidiu que não ia colocar número no quarto. Exatamente. A gravadora do terceiro ser tão ruim, né? Segundo a crítica, né? Eu não imagino o Led Zeppelin fazendo alguma coisa ruim. Mesmo se fizer alguma coisa ruim, boa. É que nem o dia que o Pelé jogava mal, ele fazia 3. Fazia 3, exatamente. Pois é mais ou menos por aí. E a banda começou a gravar em 70, usou vários estúdios na Inglaterra, que era o país sede do Led Zeppelin, né? E também nos Estados Unidos. E ficou aí como uma dos discos mais interessantes do Led Zeppelin. Tem uma música chamada Stairway to Heaven, composta por Jimmy, que é tida como uma das maiores músicas de todos os tempos em qualidade. É um hino, né? Acho que não pode dizer que é uma música. Há até uma controvérsia. Essa foi a melhor música gravada pelo Led Zeppelin. Alguns dizem que foi tiveram outras músicas melhores. O Led tem muitas. Essa foi a mais famosa, né? Mais famosa. Essa foi a mais famosa e tal.
Mas eu acho que teve músicas assim muito... O LED era fora de série. Agora, o andamento dessa música Stairway to Heaven é que é interessante, porque ele começa... Vamos botar uma coisa bem grosseira aqui, uma balada. Assim, começa com uma baladinha. Uma baladinha, uma introdução começa de balada. Flauta, essas coisas. Exatamente, né? Uma flautinha doce, né? Que não é boa para diabético. Sim, com certeza. Não é boa. Diabético não pode usar flauta doce. Então, você começa... O som começa de 2 minutos da música para cima, ela começa a ficar uma música mais pesadinha e bonita, cada vez mais bonita. Cada vez né? bonita. E tem uma coisa, a letra também, uma escada para o céu e tal. E quando eu tinha 15, 16 anos, a gente começou a curtir o rock, tinha a moçadinha do funk, não é o funk que nem esse negócio de hoje. É um Deus me livre, varredor de chão, né? Tá bom. E você pergunta pros caras, você curte rock? Eles só Start to Heaven. Eles falavam isso, só Start to Heaven. Então Start to Heaven em todo lugar tocava, dança domingueira, todo lugar tocava Start to Heaven, que é uma música. Eu tava discutindo outro dia com um especialista em Led Zeppelin. Ele disse o seguinte, que Stairway to Heaven é linda, mas Kashmir é a melhor música do Led Zeppelin. Eu acho que Kashmir não é a melhor música do Led Zeppelin. Eu acho ela meio repetitiva, eu acho muito grande. O Kashmir, para mim, lembra um pouco de Purple. Pela câmara de teclado, você lembra um pouco de Purple. Né? Agora, não é tão original, né? Eles têm uma música no Intragot Door, que é no final da carreira deles, que eu acho uma música muito legal também. Carro você lembra, uma música que tem 10 minutos que é fantástica. Eles tinham esse problema, né, com baixo. No meio da música eles mostravam o trabalho deles. Era uma coisa bem assim, elaborada, muito bem orientada e tinha uma produção. A gente sabia, não era feito assim, eu vou dar um solo de guitarra e dava um solo. A gente sabia que o negócio tinha partitura, né? E tem uma coisa, né, meu? Por que o Led Zeppelin é tão bom assim? O Led Zeppelin é tão bom que eles eram realmente uma família, né? Uma banda que você não via brigas entre eles, tal. Por exemplo, o Deep Purple já teve várias brigas, o Black Sabbath teve e tal, mas o Led Zeppelin praticamente você não via falar em brigas, né? As únicas divergências assim que tinham, por exemplo, John Bonham era um baterista muito, ele era muito brincalhão, e uma vez ele pegou fezes e colocou na bolsa da namorada japonesa do Jimmy Page. Daí o Jimmy Page quis expulsar ele da banda, né? Então eram essas coisas. Brincadeiras sem graça. Brincadeiras sem graça, assim, que ocorria com o Led Zeppelin. Mas fora isso... Olha só, Stairway to Heaven, que é a nossa primeira música que nós vamos passar hoje, né? Ela continua sendo o maior sucesso da banda até hoje, sendo também uma das canções mais sucedidas da música. Em 91, 20 anos após o seu lançamento, foi anunciado que a canção havia sido tocada mais de 2.800.000 vezes em uma só rádio nos Estados Unidos. Não, é espetacular. O cara só tocava Stairway to Heaven. Quer dizer, enjoou, né? E 2000 já havia atingido, em 2000 já havia atingido a marca de 3 milhões de transmissões. É uma canção do Led Zeppelin composta por Jimmy Page e o vocalista Robert Plant para o 4º álbum do estúdio da banda em 1971. E eu já falei que é considerada uma das maiores, né? É a canção mais requisitada nas estações de rádio FM nos Estados Unidos, apesar de nunca ter sido lançada como single por lá. Para promover o lançamento do disco Mothership, a canção alcançou a 37ª posição nas paradas de UK Singles Chart. Pois é, então, assim que esse álbum foi lançado, ele tornou-se um sucesso comercial imediato. Gozado, você grava uma coisa para ser mais elaborado, menos popular, e acaba atingindo em cheio... Acaba atingindo alguns álbuns assim, o pop, né? E uma coisa que a gente acabou não citando, vamos citar agora, é que cada membro do Led Zeppelin, eles já estavam trabalhando com ocultismo, esoterismo, principalmente o Jimmy Page, cada um tinha um símbolo. Cada um tinha um símbolo. E isso no vinil é muito legal, não sei se no CD tem, mas no vinil tinha aquela contracapa dentro, né? Aquela capa interna que tinha aqueles 4 símbolos, né? E a capa também é um quadro com um velhinho carregando um monte de lenha, gravetos, feixes, assim. Então, o pessoal queria saber. E não está nada escrito LED. Você olhava aquilo... Então, muita gente fala... Gozado, essa ideia vinha de quem? Dos próprios componentes? Dos próprios componentes. Eles desenhavam a capa, eles falavam, encomendavam, aquela coisa toda, né? É interessante porque
personaliza a banda, né? Personaliza. E uma outra coisa, o Led Zeppelin sempre evitou, o Peter Grant, que fazia isso com muita propriedade, a TV. O LED dificilmente ia para a TV. Cara, eu há uns 2 anos atrás, saiu um vídeo no YouTube de uma mocinha cantando Stairway to Heaven, e eles velhinhos na plateia assistindo, e a nobreza inglesa toda atrás deles, aquela coisa toda, né? Eu não sei porque eles não foram condecorados com o título de Sir. Deveriam. O John Lennon fez o maior espetáculo no dia que ele foi condecorado. Ele falou assim, os pobres da plateia podem aplaudir, os ricos da frente apenas balancem as joias. Ele é um cara meio complicado, né? Bom, esse álbum foi lançado, então ele já atingiu em 3 semanas consecutivas o primeiro lugar no Reino Unido. E foi o primeiro lugar nos Estados Unidos durante algumas semanas também, uma coisa assim. E olha que nessa época... Uma banda inglesa, né? Uma banda que estava em ascensão naquela época, quem era? O Rolling Stones. Então, imagina só com quem você estava disputando. A sua posição mais alta ficou atrás apenas do álbum Santana 3, da banda Santana, que é do Carlos Santana. O Carlos Santana é um excelente, exímio guitarrista e tal. Pois é. Em nível mundial, Led Zeppelin 4 já vendeu cerca de 40 milhões de cópias, sendo o 12º álbum mais comprado na história e o 3º mais comprado da categoria hard rock, atrás apenas de Bad of the Hell to Met Love e Back in Black do AC/DC, que a gente já fez aqui, né? Então, ele foi aclamado, ele fez um Led Zeppelin 3 sofrível, sim, né? E o 4 veio para arrebentar, né? Foi a mesma coisa com os Stones, né? Quando o Stones lançou o Tattoo You, foi justamente por causa das críticas, né? É aquele negócio, como se tivesse um Jimmy Page, para mim acho que foi aquele treinador que chega no vestiário e dá bronca em todo mundo e os caras voltam mordidos pro segundo tempo, né? Pois é. A nossa próxima música é Going to California, uma música linda, inclusive o Jimmy Page ele tá tocando o violão e o John Paul Jones, que inclusive fazia todos os arranjos do LED, né? Ele está tocando um bandolim. Foi gravado em 71 também. Uma música excelente, música maravilhosa, desenvolvida pelo violão tocado por Jimmy Page, um bandolim tocado por John Paul Jones e além de Robert Plant no vocal. Para gravar, Jimmy usou uma afinação conhecida como OPG Turning, na época inovadora e considerada dificílima para alcançar a perfeição. A gente não tem notícia, como você disse, de desavenças entre os participantes da banda. Como toda banda de rock, tem um problema do álcool, das drogas e tal. Como é que foi? O Jimmy Page curtia muito as drogas, né? Ele foi ameaçado uma vez de ser... Teve um dos 4 que... Não foi. Foi no Metallica que um foi ameaçado de ter sido tirado no Metallica foi o Dave Mustaine que foi mandado embora. O Dave Mustaine do Megadeth, ele foi mandado embora por excesso de álcool. Imagina excesso de álcool no Metallica, imagina, né? Mas quem tomava todas assim no Led Zeppelin era o Joe Bonham, né? O baterista excepcional, ele parecia um relógio, ele marcava o tempo da banda assim, né? Mas sem saber o que estava fazendo. O cara, sei lá, ele fazia uma coisa tipo aquela música Immigrant Song, que é maravilhosa, inclusive ele marca o tempo assim, rapaz do céu, Immigrant Song. Quem é que canta? Não, que voz bonita. Não, é o próprio... Uma das vozes mais originais do rock era do Robert Plant. É uma voz fantástica para essa música Immigrant Song. E é uma das marcas também do Led Zeppelin, sim, né? Immigrant Song. E o baixo do John Paul Jones é um negócio absurdo. Uma coisa absurda. E o gritinho, que muita gente muito gritada a música, né? É mais ou menos um grito, né? Um grito. Praticamente não tem letra, não tem é um grito. Falam dos vikings e tal, né? E essa música Immigrant Song, ele é uma coisa que era característica do Led Zeppelin. Linha de frente, Robert Plant e o Jimmy Page. E atrás, John Paul Jones e John Bonham. Mas perguntaram pro John Paul Jones, por que você fica lá atrás? Ele falou, a banda para funcionar tem que ser assim mesmo. Ele falou, eu tenho que ficar lá atrás, né? Que ele é um excelente baixista. Pelo fato dele não ser um showman, muita gente coloca ele em segundo plano, mas era um cara muito bom. Mas era assim, era uma coisa tradicional nas bandas. Você pega, por exemplo, Rolling Stones, tinha 2 que ficavam mais ou menos um cantando e o outro fazendo back, né?
tinha um baixo que ficava um pouquinho mais atrás e o baterista ficava no plano mais alto. Você tinha plano mais alto batendo. Você tinha outro cara que segurava bem tempo, que é o Charles Watts. Você tinha o Bill Wyman, um excepcional baixista. E você tinha na frente, você tinha os dois guitarristas, que era primeiramente o Brian Jones e o Keith Richards. O Jagger nessa época era até tímido, depois ele começou a soltar mais. Depois que saiu o Brian Jones, saíram com ele morreu, entrou o Mick Taylor, né? E depois entrou um outro cara que fazia um trabalho muito bem lá na frente, que era o Ron Wood. Só que o Ron Wood não se comparou ao Mick Taylor. Nos Beatles você viu o John e o Paul num microfone só, separado, o Harrison, e lá em cima o Ringo. Sim, tinha essas... num plano mais alto na bateria, quer dizer, ficava a parte de preparação, porque durante muito tempo o baixo da banda era o Paul, né? Não. Acho que era o Paul sempre foi o baixo Só foi o baixo, né? Foi o baixo. Qual é o canhoto? Era o Paul, né? Paul era o canhoto da banda. Então, e o guitarrista, era o melhor guitarrista que tinha, o George Harrison, né? Ele segurava muito legal. Segurava muito, né? Muito. Mais do que o John até. Sim, com certeza. Bom, vamos para a próxima música, The Battle of the Evermore. Essa música, inclusive, tem muita coisa do Tolkien, né? O Tolkien, que foi o Senhor dos Anéis, né? Ele que escreveu O Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele inspirou uma banda muito legal da Alemanha chamada Blind Guardian. O Blind Guardian escreve muita coisa sobre o Tolkien. E essa música, assim, baseada no Tolkien. Está escrito aqui, tem referência à saga O Senhor dos Anéis, né? Tolkien. É verdade. Ela foi gravada com bandolim e violão. Novamente o bandolim do John Paul Jones e uma cantora infelizmente falecida, que é a Sandy Denny. Infelizmente falecida, que ela fez dueto com o Robert Plant. Ficou lindíssima essa música. Ficou bonita, ficou muito bonita. E é uma música realmente bastante tocada, né, desse disco. O disco é todo bem tocado. O disco é... Mas assim, essa música realmente ela é muito tocada. E tem uma letra bonita também. Aqui ele fala da Jane Taylor, que fez dueto com Robert Plant, né? A Sandy Denny. E sendo a única faixa da banda com o cantor fora do grupo. Por isso que eu falo que eles são muito família. Era uma banda muito entre eles, assim, né? Eles eram muito assim. Tanto que quando morreu o John Bonham, acabou a banda. O AC/DC morreu, o Bon Scott, e colocaram o Brian Johnson. Eles falaram, não, a gente não tem mais condições de continuar. Muita gente falou, não, vou continuar. De repente falavam, coloca o filho do Jimmy Page, coloca o filho do que havia morrido lá, do Jason Bonham, que tocava muito. O garoto, às vezes eles estavam no estúdio e viam um cara mandando assim, antes, quem é esse cara? Mas o John já chegou? Não, era o Jason, o filho dele que estava tocando. E até hoje está no mercado dele? Tá até hoje, o Jason Bonham. Eu tive a oportunidade de vê-lo no Skull Rock uma vez, o garoto toca muito bem. Toca bem, né? Interessante que eles tomaram um caminho diferente do AC/DC. Quando morreu, houve uma substituição. Houve uma substituição. Então, e aqui não. Aqui não, acabou mesmo. Banda, ele falou assim, o que representa o John Bonham representa a família do Led Zeppelin. Ele se considerava uma família. Interessante, muito interessante. Falando do Led Zeppelin 4, foi um dos primeiros álbuns a serem aceitos na calçada da fama do Grammy. Essas coisas, eu acho... Pode pisar, né? Rock and roll no pra mim não cimento. sei lá. Sabe, tá bom, foi o único que pisou na calçada da fama, aí vai aquele monte de mulher com vestido lá no pé pra assistir o negócio. O negócio meio... A imprensa ser ruim. É que nem o Oscar, né? Será que o Leme, que o Mister do Motorhead ia fazer isso? Pois é. Nem a pau, ele ia falar, I am so drunk. Eu prefiro minha parte em Jack Daniels. Ele ia falar com certeza isso. Não, porque o Oscar, por exemplo, você já viu que todo filme ganha o Oscar é chato? Cara. A maioria chatinho. É um negócio muito quadradinho, né, cara? Aquela coisa. Quadradinho. 7 Oscars, você pensa que é uma baita do negócio e você vai assistir, Titanic, um negócio, uma história velha. Igualzinho, não mudaram nada, a mesma coisa. Né? Então esse negócio de prêmio... um negócio meio... É melhor nem buscar. E outra coisa, vai sujar o pé, você vai meter o pé no cimento. Eu acho que foi o Jethro Tull que ganhou o Grammy de Heavy Metal. O Jethro Tull ganhou um prêmio de Heavy Metal, né? Jethro Tull é uma banda progressiva, não tinha nada a ver. Se você colocasse ainda o Rush... Rock progressivo ganhou de Heavy Metal. Se você colocasse o Rush ainda, que ainda tem um progressivo, mas tem uma pegada... Já teve pegada hard, tudo bem, mas o Jethro Tull não dá. Então o prêmio é meio... Bom, rapaz, tem uns caras que são eles copiaram o Brasil, né? Eles são entendedores, mas não são, né? Mas a coisa mais legal que eu vi foi o Lobão, que sempre falou mal do heavy metal, tentar abrir o show. Ele abriu o show, que ia tocar no Rock in Rio 2,
o Guns N' Roses, o Judas Priest, o Chris Slash, e ele simplesmente foi abrir com a bateria da Mangueira. Nossa, ele tomou uma vaia legal. Tomou uma vaia, jogaram um monte de... Jogaram o pacote de bolacha na cabeça dele. Ele pensa que... Deixa pra lá. É o tal negócio, né? Tem um dia, devia ter assim no Rock in Rio, né? Não deveria ser um Rock in Rio, deveria ser shows especiais. Não, aquele dia é dia do rock, como é né? que você vai fazer um rock com o Ivan Lins, cara? Como é que é um Rock in Rio com o Ivan Lins? Baita de um compositor, mas... mas na outra, né? Praia dele é outra, é MPB. Música popular, MPB. Como é que chama? É Elba Ramalho, sabe? Então, tudo MPB. É um negócio... de boa qualidade, mas... Sim, mas... Puta, MPB, né? MPB, né? A mesma coisa você abrir um show de rock com Paranga, que é um ótimo... uma banda regional, mas, pô, né? Não dá certo. A próxima música nossa, do Led Zeppelin, é Cachorro Preto. Black Dog. Black Dog. É uma canção que foi feita em 70 e lançada em 71. Faixa inicial. Faixa inicial. Inclusive, quando o Page Plant vieram aqui no Brasil, tocaram no estádio do Pacaembu, eu estava nesse estádio. Imagina, foi um show maravilhoso. Imagina só quem tocou antes dele, Black Crowns, que inclusive Jimmy Page já tocou com o Black Crowns também. E daí, eles fecharam o show com essa música. Eles fizeram uma orquestra indiana e tal, eles fecharam o show. É uma música... excelente, né? Começa com a introdução, uma coisa interessante que começa o Jimmy Page, o Robert Plant cantando e depois a banda entra, né? Nossa, é muito, muito legal. Então, ele alcançou o 15º lugar nas paradas americanas, foi o segundo hit do disco que alcançou o top 20 das paradas americanas. Também, para mim, não serve para nada isso. Também acho. Quem gosta de rock, é uma referência, compra, quem não gosta, não compra. É só uma referência, né? Você já viu tanta mas coisa ruim, tá entre os 200 maiores discos de todos os tempos. Você vai lá, fulano de tal, você olha, puxa vida, isso aí tá no meio dos 300, e tem outros que não tá, né? Não tá, que é melhor, né? Bom, de qualquer maneira, Black Dog foi uma música muito aclamada, uma música que tocou bastante em tudo quanto é lugar, né? Até hoje. E todo roqueiro tem um pouco de carinho, né? Aliás, por todo o disco do Zeppelin 4. Né? O LED é um dia, eu acho que aqui vai um abraço para um amigo, Adriano Coelho. O Adriano fala, a gente não tem que ter a discografia de uma... Você acaba não comprando outros discos de outras bandas e conhecendo outras bandas. Eu sou o contrário, eu acho que você tem que ter sim, cara. Eu falo, Led Zeppelin você tem que ter a coleção. Tem que ter a coleção. Tem que ter a coleção. Como é que chama? É obrigatório, né? É uma escola. AC/DC. AC/DC, eu já vou dizer uma coisa. Muita gente, a Inti, um beijão pra Inti aqui, Intiane e tal, que a Inti, um dia eu falei pra ela, olha, o AC/DC pra mim, com o Brian Johnson, ele foi bom nos 3 primeiros discos. O Back in Black, o For This About Rock e o Fly Off Switch. Depois disso ficou repetitivo. Ela falou, você quer apanhar? Ela falou isso. Mas eu achei que ficou repetitivo mesmo. Mas, bom, um repetitivo bom. Né? Mas eu acho que o LED é muito variado. Até muita gente, os punks detonavam LED e tal no final por causa do Intrag Outdoor. Mas é muito bom o Intrag Outdoor. Deixando bem claro que o Led Zeppelin é uma banda de rock inglesa, né? Que teve muito sucesso na Inglaterra, nos Estados Unidos. E gozado que todas essas bandas que tiveram bastante sucesso nos Estados Unidos e na Inglaterra, teve também na Austrália, né? Sim, também teve na Austrália. Que é um país de rock também. País de rock, que cultiva bastante o rock, o país do AC/DC. Heaven, AC/DC, Heaven, tem outras bandas. O Mortification, que é uma banda de grindcore da Austrália. E puxando mais pro pop, o Bee Gees também foi o Bee Gees e tal. É britânico e inglês. É australiano. Australiano. Inclusive, a Olivia Newton-John, né? Inclusive, o Antônio Carlos Miguel, quando tinha a revista Som 13, colocou assim que da pátria da água com açúcar, como se falava de música, né? Porque eram os Bee Gees e a Olivia Newton-John. Aí entrou o AC/DC e o AC/DC era uma paulada, né? O AC/DC foi um negócio que tem que separar. Tem que separar. Deixa pra lá, deixa usar água com açúcar. Mas o Led Zeppelin fez muito sucesso também na Austrália. Também. É uma banda que fez muito. Os países de língua inglesa, né? Enfim. O Japão adora o Led Zeppelin, fez sucesso no mundo inteiro. Porque não há como você não gostar, né? É um negócio que transcende. Qualidade ao extremo, né, cara? É uma qualidade. Tudo que é de qualidade, ele ganha todos os povos, né? Todas as preferências. Às vezes gente que nem gosta de rock, gosta do Led Zeppelin. Em várias versões. Communication Breakdown, o Iron Maiden fez uma versão.
Pois é. Você vê como é que é, né? Então nós vamos ouvir Rock and Roll. Rock and Roll é uma música que conta com a participação do Ian Stewart. O Ian Stewart é um tecladista que era chamado de Ian, o Feio. Ele morreu recentemente, inclusive ele era o 5º membro dos Rolling Stones. Interessante, 22 de fevereiro de 71 que ela foi gravada. Exatamente. O álbum foi lançado em 71, que eles foram gravando assim. Daqui a pouco lançou, né? Como diz o título, a canção é baseada numa das estruturas mais populares do rock and roll e é a progressão de blues de 12 compassos. Sim. Blues de 12 compassos é uma progressão já quase perto de chegar no rock and roll, né? Sim. Então, e rock and roll é uma canção que foi gravada em 22 de fevereiro de 71, com a participação especial, como você disse, de Ian Stewart, já falecido, né? É o 5º? Era considerado o 6º Stones. 6º, né? Eram 5, porque eram 5 Stones, né? Eram 5, Inclusive, ele era para ser o 6º. O empresário dos Stones falou, não, ele é muito feio para ficar na banda, então vamos tirar. Tanto que ele era apelidado de Ian, mas não era uma banda de bonitinho. Vamos banda combinar aqui, né? Mas mais de qualidade do que... O cara devia ser muito feio com uma banda que nem os Stones. O cara não entrar, o cara tinha que ser muito feio. Os Stones ainda? Stones ainda. E era muito feio. Se fosse os Beatles, tudo bem. Embora o Beatles tinha o Ringo Starr, tinha uma cara assim de extraterrestre. O Ringo Starr, onde ele parava, ficava rarefeito o ar, porque o nariz dele pegava todo o ar que tinha na sala. Isso aí é com as mulheres lindésimas. O cara sempre... Era o que saía mais com a mulherada. O cara que mais saía louco. Era então, o cara que é mais... Quando gravaram o Rock and Roll, eles iam gravar, estavam tentando finalizar a canção Four Sticks. Sim. E a banda não terminava a música nunca. Daí, num dos intervalos, houve aí uma brincadeirinha, saiu o Rock and Roll, que foi uma das músicas mais tocadas do disco, né? Ixi, ele sabe tocar também. É esse mesmo, é esse aí. Tá vendo, gente? Vamos lá, a última música de hoje do On The Rock, homenageando o Rock. Só uma coisinha aqui, Jorge, antes de finalizar para fechar a edição de hoje. Eles faz tempo que eles não tocam Start to Heaven ao vivo. Né? E quando teve o show do Page Plant no Pacaembu, Jimmy Page, primeiro que o Jimmy Page quis falar com a plateia, não conseguiu. Tinha tanta gente gritando que ele não conseguiu falar. Starway to Heaven pedindo? Ele queria comunicar, não sei o que, para a plateia, mas ele não conseguiu, porque o barulho era tanto que ninguém ouvia a voz dele. E daí ele começou a tocar os primeiros acordes de Starway to Heaven. O Pacaembu parecia com um time, tinha marcado o gol. Todo mundo gritou, nossa, ele vai tocar. Não tocou. Não aguenta mais também. 8 minutos de música. Acho que de repente... De repente ele falou assim, olha, chegou. Pode ser. Mas pra nós é ouvir rock and roll agora, ouvir rock and roll agora. Só ouvindo. E até a semana que vem, gente, com mais On The Rock. Dá aquele tchauzinho, né? Tchau, pessoal. Opa, tchau.